Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, espero que todos estejam bem, né? E antes da gente começar a nossa aula de matemática, nós iremos começar com a reflexão, que essa reflexão ela possa servir para que todos vocês possam entender que esse momento de dificuldade que nós estamos passando, um dia nós iremos colher os frutos, né? Se Deus quiser, um dia, uma hora tudo passa e nós iremos voltar para a nossa sala de aula normal e iremos continuar uma vida normal. Sei que todos sentem falta, né? Desse momento de estar com os amigos e tudo, mas aí é coisa do destino e se Deus quiser, um dia tudo isso vai passar, certo? Então nós estamos começando a nossa aula com essa reflexão para depois a gente falar o tema para vocês da nossa aula de hoje, certo? Pessoal, a nossa frase ela diz o seguinte: persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Na verdade é mesmo, né? Se tudo fosse fácil, talvez a gente não tivesse, talvez a gente não desse tanto valor à vida, porque a vida é um jogo. Nós temos que passar por essas dificuldades, nós temos que passar por essas provações, para que a gente possa lá na frente valorizar aquilo que a gente construiu. E assim no estudo da gente, no aprendizado de vocês, né? Na vida estudantil. Um dia, quem sabe, se vocês não estarão aqui no nosso lugar e vivenciando tudo isso, né? Presenciando tudo isso que aconteceu, na dificuldade dos estudos de vocês, né? Portanto, se as coisas fossem fáceis, no dia que eu quisesse conseguir uma coisa e conseguisse assim rapidinho, provavelmente eu não teria tanto valor, né? Não daria tanto valor a essas coisas. Então reflita essa frase, analise, né? E veja como é interessante essa frase, né? Persistir significa dizer que nós iremos lutar, né? Que a gente não desiste, a gente não vai desistir através dessas dificuldades. Que um dia tudo vai passar e se Deus quiser nós voltaremos a ter a aula normal. Tá certo, pessoal? Então, faça aí a reflexão de vocês relacionada ao que a gente abordou aqui nessa frase. E agora nós iremos apresentar o nosso conteúdo, né? Nas aulas passadas a gente repostou as aulas do YouTube para vocês e hoje nós estamos trazendo de volta nossas gravações. Até porque, gente, só justificando, tem conteúdo que eles são muito mais extensos para que a gente possa gravar, né? E se tornar umas aulas meio extensas para que vocês assistam. Então, dependendo da aula, do assunto da aula, a gente vai ter essa opção também do YouTube, tá certo? Então, o que é que nós iremos trazer na nossa aula de hoje? Grandezas. Na aula passada vocês viram grandezas diretamente proporcionais e hoje nós iremos ver grandeza inversamente proporcional, certo? O que são as grandezas inversamente proporcional? Pessoal, as grandezas inversamente proporcional, ela acontece nos dois sentidos. Na medida que um vai diminuindo, a outra vai aumentando. Por exemplo, o meu percurso daqui de casa para a escola da pasta, um exemplo, é 15 quilômetros. Se eu andar na minha moto, no meu automóvel, a 30 quilômetros por hora, logicamente que eu vou demorar mais a chegar. Se eu fizer o inverso, utilizando esse mesmo percurso, eu andava a 30, então se eu passar a andar a 60, logicamente que o meu tempo ele vai diminuir, né? Então, por isso que é grandeza inversamente proporcional. E aí eu estou trazendo aqui algumas observações para que vocês possam entender um pouco a mais essa grandeza, certo? A nossa primeira observação gente, nossa primeira observação quando é que nós percebemos que uma grandeza é inversamente proporcional? É exatamente nesse conceito aqui que eu estou trazendo para vocês. É quando uma grandeza aumenta e a outra diminui obrigatoriamente, certo? Então, nesse caso, para se tornar uma grandeza inversamente proporcional, uma tem que aumentar e a outra tem que diminuir. Então, a gente pode fazer comparação ao tempo, a gente pode fazer comparação à distância,
nós podemos fazer comparação a preços. Então, na verdade, as grandezas, elas estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? Exemplo, se eu vou comprar 5 produtos no valor de R$ 3, e lá no comércio eu decidi aumentar mais 5, então essa grandeza ela vai aumentar. Eu ia com a grandeza pequena e essa grandeza ela passou, né? A tendência dela é aumentar a proporcionalidade dela, tá certo? Então, essa é a nossa primeira observação. Ó, o que nós iremos abordar? Quando um aumenta, a outra obrigatoriamente tem que diminuir, tá certo? A outra observação é, diante dessa grandeza, só lembrando que esse conteúdo está na página 78 do livro didático de vocês. E a outra observação, a observação 2, né, o segundo pontinho aqui, eu coloquei o seguinte: quando a gente dá de cara com um problema de grandeza inversamente proporcional, a gente faz uma tabelinha realizando esse procedimento. Vou já mostrar aqui no exemplo 1 como a gente faz essa tabelinha, certo? Então, depois que a gente faz essa tabela, nós iremos analisar a situação citada no problema. Então, o que é que o problema está pedindo? É velocidade, é tempo? Qual foi o tempo gasto em tantos quilômetros? Qual foi o percurso que eu percorri? Então, tudo isso, gente, é uma análise que a gente tem que fazer. O terceiro e o último exemplo, sempre na grandeza, quando a gente vai, logicamente que a gente vai utilizar os sinais, né? Se eu aumento, logicamente que eu estou utilizando mais. Se eu diminuo, eu estou utilizando menos. Mas isso não vem ao caso para a gente poder resolver o problema. Porque para se resolver o problema na grandeza inversamente proporcional, eu vou utilizar essas duas operações, essas duas propriedades: multiplicar ou dividir, certo? Então, eu vou utilizar essas duas propriedades, multiplicar ou dividir. Então, quando uma está multiplicando, a outra está dividindo. Por isso que é grandeza inversamente proporcional. Se eu começo dividindo, eu vou terminar o resultado multiplicando. E se eu começo multiplicando, eu vou terminar o resultado dividindo, tá certo? Então, pessoal, aqui são algumas observações que nós estamos trazendo para vocês nas grandezas inversamente proporcionais. Só lembrando que anote no caderno de vocês, deixe arquivado para que vocês possam compreender melhor. Nossa segunda parte, eu já deixei aqui preparado para a gente ganhar tempo, senão a aula vai ficar muito extensa. E mesmo assim a gente ainda acha que a aula vai ficar um pouco extensa ainda, né? Mas eu estou trazendo aqui já a aula prontinha para a gente não perder tanto tempo na gravação. Então, vejamos o que acontece aqui nesse exemplo. O que é que eu estou pedindo aqui nesse exemplo? Olha, pessoal, olha o exemplo. Exemplo 1. Um carro andando, lembra da tabelinha que eu disse para vocês, como é que a gente vai fazer? Observe essa situação. Um carro andando a 120 km por hora, a velocidade que ele está percorrendo, né? A 120 km. Faz um trajeto em 2 horas, certo? Então aqui, essas 2 horas foi o tempo que ele gastou andando 120 km por hora. Então, se ele andou 120 km por hora, quantos quilômetros era o percurso? Primeira análise, quantos quilômetros era o percurso? Num outro momento, para fazer esse mesmo percurso, aqui, que nós vamos já descobrir qual é o percurso dele, ele andou numa velocidade de 60 km por hora. Qual foi o tempo que ele gastou? Bom, professor, como é que eu vou descobrir isso? Bom, se ele andou 120 km por hora e gastou 2 horas, quanto seria a quilometragem dele? Qual era o destino final dele? Quantos quilômetros era o destino final dele? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra lá da tabelinha? Então, eu vou, 120
120 era o quê? A velocidade que ele estava andando, né? 120 km por hora. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade. 120 km. Qual era o tempo dele? Ah, desculpa, pessoal, desculpa. Bom, então, pessoal, só retomando aqui. Eu acho que vocês não pegaram essa parte que eu observei aqui na gravação, que vocês não pegaram. Então, vejamos. Qual era o tempo dele? Deixa eu posicionar essa folha assim, mas eu não sei escrever assim. Assim mesmo. Bom, qual era o tempo dele aqui? Não era 120? A velocidade que ele estava andando não era 120 km por hora? Qual foi o tempo que ele gastou para percorrer essa distância? Ele gastou duas horas. Então a gente faz assim, ó, esse quadrinho aqui, um joguinho da velha. E atenção, como é que nós iremos resolver essa grandeza? Olha a dica, passei lá no primeiro assunto da nossa aula. Nós iremos multiplicar essas duas grandezas. Nós iremos multiplicar essas duas grandezas. Mas no nosso problema não terminou ainda. Porque em um outro momento ele percorreu esse percurso a 60 km por hora. Aí eu estou perguntando aqui, qual foi o tempo que ele gastou? Então eu não sei o tempo que ele gastou. Então vou colocar um pontozinho de interrogação aqui. Bom, primeiro passo. Ó, veja que essa grandeza aqui ele andava a 120 km por hora. Era a velocidade. Né? Então, em um outro dia, ele diminuiu essa velocidade. Ele diminuiu essa velocidade para 60 km por hora. Por quê? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Nesse caso aqui, ele estava em 120 e passou a andar a 60. Então, essa grandeza aqui, ela diminuiu, né? Ela diminuiu, certo? Agora, o que é que nós iremos fazer, gente? Ó, como é simples. Nós iremos descobrir qual era a distância do percurso, ó. Distância do percurso. Bom, se ele andou a 120 km, o que é que nós iremos fazer, ó? Multiplicar essa com essa. Deixa eu pegar a canetinha azul aqui, ó. Vou multiplicar 120 vezes 2. 120 vezes 2. Então, se a gente multiplicar 120 vezes 2, nós iremos ter um resultado de 240. Então, qual era o percurso dele? 240 quilômetros, certo? 240 quilômetros, porque ele andava 120 km por hora. Então, ele gastou 2 horas. Foi o tempo que ele gastou. Agora, pessoal, nessa mesma distância, nós iremos descobrir, né? No caso aqui ele ia 120, agora ele passou a ir a 60. Qual foi o tempo que ele gastou andando em 60 km por hora para percorrer o mesmo percurso? Aqui ele gastou 2 horas, a 120. E a 60? Será que ele gastou quanto? Então, como é que a gente faz? Ó, então aqui é o ponto de interrogação, é o tempo que nós iremos descobrir que ele gastou andando em 60 km por hora. Então, o que é que nós iremos fazer aqui, ó, gente? Dividir, ó. A grandeza é inversamente proporcional. Eu já descobri o percurso. Então, agora nós iremos dividir 240 por quem? Por 60. Então, a gente faz aqui, ó. 240 dividido por 60. Vamos ver quanto ele gastou? Então, vou cortar aqui o zerinho. Cortar esse zero. E olha aí, gente, ó. 4 vezes 6 é igual a quanto? A 24. Para 24, nada. Então, percorrendo o mesmo percurso, 240 km, a 60 km por hora, que era a velocidade que ele ia, qual foi o tempo gasto? De 4 horas, certo? Então, ele gastou 4 horas andando a 60 km por hora, no mesmo percurso onde ele andou 120. Então, vocês percebam que quando uma grandeza aumenta, aliás, quando a grandeza diminui, a outra aumenta. Nesse caso, em 60, ela diminuiu, mas ela aumentou o tempo dele. Nesse caso aqui, de 120, né, nós temos uma grandeza rápida e provavelmente ele diminuiu o tempo dele. Então, uma grandeza inversamente proporcional é com um aumenta e a outra diminui. E aí a gente utiliza as duas propriedades, a propriedade
da multiplicação e a propriedade da divisão, tá certo? Então nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro momento da nossa aula com esse exemplo de grandeza inversamente proporcional, tá certo, pessoal? Aí mais uma vez a nossa frasezinha para que vocês possam repetir e daqui a pouco a gente volta com o segundo exemplo. Abraço a todos.